Capítulo 35 do livro do profeta Ezequiel. E veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, ponha o teu rosto contra o monte Seir, e profetiza contra ele. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e a minha mão estenderei contra ti, e te converterei em desolação e espanto. As tuas cidades assolarei, e tu serás desolado, e saberás que eu sou o Senhor. Porquanto guardaste ódio perpétuo e derramaste o sangue dos filhos de Israel pela força da espada no tempo da sua calamidade, no tempo que a sua iniquidade chegou ao fim. Por isso vivo eu, diz o Senhor Deus, que para sangue te preparei e o sangue te perseguirá. Visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. E farei do monte Seir um assolamento extremo, e exterminarei dele o que passa por ele e o que volta por ele. E encherei os seus montes com seus mostos, em tuas colunas, em teus vales, e em todos os teus rios cairão os traspassados à espada. Eu te porei em desolações perpétuas, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. E sabereis assim que eu sou o Senhor. Porquanto disseste: as duas nações e as duas terras serão minhas, e tomarei posse delas, sendo que o Senhor estava ali. Portanto vivo eu, diz o Senhor Deus, que farei conforme a tua ira e conforme a tua inveja de que usaste no teu ódio contra eles, e me farei conhecido entre eles quando te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: Destruídos estão a nós, nos foram entregues para que os devoremos. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes contra mim as vossas palavras. Eu o ouvi. Assim diz o Senhor Deus: enquanto se alegra toda a terra, eu te farei uma desolação. Como te alegraste sobre a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti. Assolado serás, ó monte Seir, e todo o Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. O capítulo 35 do livro do profeta Ezequiel vai falar sobre a profecia contra o monte Seir, que significa o monte Edom. E o que é Edom? Edom significa tudo aquilo que refere-se a uma relação conflituosa com Israel. E isso fez com que Edom fosse levado a juízo por causa da sua inveja contra a terra de Israel. Porque o Senhor, ele feriu Edom, o monte Seir, e o juízo veio. Porque muitos acreditam que não há um Deus na terra de Israel, mas há um Deus que ouve todas as coisas, e há um Deus que extermina todos aqueles que são contra Israel. Quando os filhos do reino entrarem no gozo, esses aborrecedores descerão para o lugar sombrio, porque Deus vai assolar o monte Seir, e isso será para edificação e glória da terra de Israel. Porque o Senhor, ele é juiz justo, e o Senhor, ele opera e trabalha para aqueles que adoram o seu nome. Se levamos o nome do Senhor, nós somos casa de Israel.
Se nós adoramos o nosso Deus acima de todas as coisas, nós somos casa de Israel. E essas cidades nunca mais serão habitadas, porque o Senhor será contra o monte Seir. Todos aqueles que se levantam contra a terra de Israel serão aniquilados. Todos aqueles que invejam e que querem ter domínio sobre a terra de Israel não prevalecerão. Porque sim, a ira de Deus se acendeu à terra de Israel por causa da imoralidade. Mas o Senhor é aquele que julga os inimigos de Israel. O Senhor é aquele que faz prevalecer a terra de Israel. Porque nós precisamos nos alegrar diante de Deus. Nós precisamos conhecer o Deus vivo. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Quando nós nos apegamos e nos aproximamos de Deus, nós entendemos e compreendemos que o Senhor faz uma aliança conosco. Porque o Senhor, Ele quer que nós nos aproximemos dEle. O Senhor, Ele quer revelar a sua face diante das nossas vidas, para que possamos entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Quando nós compreendemos que monte, o que significa monte? Significa estatura, significa altura, significa poder, significa alguém que está no topo. E muitas vezes as profecias, elas são juízo de Deus para nós entendermos e compreendermos que quando as pessoas estão num lugar elevado, elas muitas vezes elas querem prejudicar quem está embaixo. Muitas vezes quem está no alto quer afligir quem está lá embaixo. Mas o Senhor é aquele que ouve e vê todas as coisas. E Ele, sendo um juiz justo, Ele vai julgar a cada um de acordo com as suas obras, de acordo com aquilo que fez, de acordo com o coração. E por isso, todos os dias, nós precisamos acreditar na restauração do reino davídico, na vitória do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a casa de Israel. Nós precisamos compreender que assim como o Senhor usou os profetas para falar sobre profecias grandiosas, porque diante da face de Deus, Ezequiel estava. Diante da presença de Deus, Ezequiel estava. Ele era servo fiel. E por isso Deus o escolheu. Deus escolheu o profeta Ezequiel para anunciar o juízo contra a terra de Israel, contra os inimigos de Israel, contra Faraó, contra o Egito. Então, o profeta Ezequiel vem revelar a nós o juízo de Deus. Porque muitas vezes, sim, nós passamos aflições, nós passamos dificuldades, nós passamos por perigos, passamos por diversas coisas. Mas nós devemos compreender que a vontade de Deus, ela é perfeita nas nossas vidas. E quando nós compreendemos esse juízo, entendemos que o Senhor é aquele que julga. O Senhor é aquele que é único em julgar todas as coisas. Porque quando nós falamos de julgamento, nós falamos sobre justiça. Quando nós aceitamos o Filho de Deus, quando nós nos arrependemos, nós somos justificados por Deus em muitas coisas. Porém, o Senhor, Ele não quer que nós permaneçamos no mesmo erro. O Senhor, Ele quer que nós reconheçamos os erros e que nós acertemos os erros que nós cometemos. Porque o Senhor, Ele é bom, o Senhor, Ele é justo, o Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele quer as nossas almas e por isso Ele cuida de cada um de nós. Mas Ele é justo e nós precisamos entender e compreender a justiça de Deus. E quando nós assim fazemos, nós entendemos que o Senhor,
Ele ouve todas as coisas. Independente se você tem inimigos, invejosos, pessoas que querem te ver para baixo, o Senhor, ele ouve todas as coisas. E não há nada que passe desapercebido pelo nosso Deus, porque o Senhor é aquele que não se esquece de nada. Nós esquecemos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o Senhor, ele não esquece. E quando nós compreendemos isso, nós compreendemos que o Senhor é aquele que nos alegra, é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege, porque o Senhor, ele quer cuidar de nós. O Senhor, ele quer nos envolver, o Senhor, ele quer fazer algo sobrenatural. O que Ezequiel traz para nós é a presença sobrenatural do Senhor com poder e glória. Quando nós compreendemos o que o Senhor faz, a obra que ele faz é perfeita. E quando nós entendemos que tudo é para a glória de Deus, que tudo isso é para que todos os povos, nações digam que somente o Senhor é Deus. Porque muitas vezes colocamos a nossa fé em homens, colocamos a nossa esperança em pessoas, colocamos a nossa vida na mão de pessoas. Mas a nossa vida deve estar nas mãos de Deus. Nós precisamos fazer com que as nossas vidas sejam uma missão aqui na Terra. E qual é a missão que eu carrego e qual é a missão que você carrega? Nós estamos aqui para libertar como Jesus libertou. Nós estamos aqui para curar almas, assim como Cristo curou. Nós estamos aqui para anunciar a palavra de Deus, assim como Jesus ensinou. Então nós precisamos multiplicar isso. E nós vamos multiplicar quando nós compreendermos, assim como Ezequiel, que ouviu a voz de Deus e compartilhou a mensagem. Será que estamos ouvindo a voz de Deus? Será que nós estamos compreendendo a voz de Deus dentro de nós? Nós precisamos compreender que a voz de Deus é a voz que vai nos acalmar, é a voz que vai nos guiar, é a voz que vai nos defender, vai nos proteger e nos livrar de todo mal. Que você receba essa palavra no seu coração, crendo que o Senhor, ele combate contra os seus inimigos. E que tudo aquilo que está impedindo, o Senhor vai entrar com providências. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.